Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do Teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os Teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em Tuas mãos, e já Te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida.
No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do Teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os Teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em Tuas mãos, e já Te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus.
A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: Eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do Teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os Teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em Tuas mãos, e já Te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: Eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual.
E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários. Eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do Teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os Teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em Tuas mãos, e já Te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários. Eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças,
vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do Teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os Teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em Tuas mãos, e já Te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje: não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos.
Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora a cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do Teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os Teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em Tuas mãos, e já Te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje: não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora.
Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em tuas mãos, e já te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá.
Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em tuas mãos, e já te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje: não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus.
Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em tuas mãos, e já te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje: não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho.
Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor. E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em tuas mãos, e já te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje: não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita a vida financeira, a saúde, a vida espiritual. E onde houver atraso, que haja liberação. Onde houver resistência, que haja destravamento. Onde houver cadeias, que elas sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa caminhada de fé, e nós profetizamos que a cada oração feita nesta campanha, muralhas estão caindo, correntes estão sendo despedaçadas, portas estão se abrindo e bênçãos estão descendo do céu. Senhor, renova as forças do Teu povo. Que nenhum deles pare no meio da jornada, que nenhum se canse no meio do caminho. Assim como o profeta Elias foi fortalecido pelo anjo para caminhar 40 dias, fortalece também os Teus servos para que permaneçam firmes até o final desta campanha. Nós declaramos, em fé, que este segundo dia é um marco de resistência contra as trevas e de perseverança na presença do Senhor.
E assim como Josué e o povo de Israel marcharam em volta das muralhas de Jericó até verem a vitória completa, também nós marcharemos em oração até que tudo aquilo que estava retido seja liberado em nossas vidas. Senhor, entregamos este segundo dia em Tuas mãos, e já Te agradecemos porque cremos que o Senhor está agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje chegamos ao segundo dia dessa campanha poderosa de 5 dias, buscando juntos ao Senhor a liberação das bênçãos que estavam retidas. Talvez você já tenha esperado por respostas que parecem nunca chegar, talvez você já tenha sentido que tudo se trava no último momento, como se algo estivesse bloqueando o fluir de Deus sobre a sua vida. No primeiro dia, nós oramos para que as correntes espirituais fossem quebradas. Hoje, no segundo dia, o Senhor nos chama a perseverar em oração. Porque, muitas vezes, as bênçãos não se manifestam de imediato, não porque Deus não nos ouviu, mas porque há uma batalha espiritual acontecendo nos céus. A palavra de Deus nos mostra, em Daniel capítulo 10, que o profeta buscava respostas do Senhor, e o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, a resposta já estava liberada, mas existia uma resistência espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje: não desista no meio da jornada. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Se a resposta ainda não chegou, continue clamando, continue buscando, continue marchando como o povo de Israel marchou em volta das muralhas de Jericó até vê-las caírem por terra. Deus está testando a sua perseverança, e hoje, neste segundo dia, Ele vai renovar as suas forças, vai derramar ânimo, vai acender novamente a chama da fé no seu coração. Portanto, prepare-se, esta oração é um clamor por força, resistência espiritual e firmeza na caminhada. Se você crê que não vai desistir até receber a sua vitória, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir até receber a minha vitória. Agora, com fé, vamos orar juntos. Pai amado e poderoso, estamos diante da Tua presença no segundo dia desta campanha de oração. Senhor, sabemos que quando nos colocamos em batalha espiritual, o inimigo tenta nos desanimar, tenta nos enfraquecer, tenta roubar a nossa fé. Mas hoje nós declaramos que não vamos retroceder, não vamos desistir e não vamos parar até que a vitória se manifeste. Senhor, fortalece os Teus filhos e filhas agora. Aumenta a fé, derrama ânimo, coragem e esperança. Que cada oração levantada nesta campanha seja como fogo que sobe ao Teu altar e desce como resposta do céu. Meu Deus, nós repreendemos toda seta de desânimo, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo que tenta dizer que a bênção não vai chegar. Em nome de Jesus, declaramos que a promessa está de pé e que a vitória virá. Pai, visita agora cada família que está orando comigo. Visita os lares, visita os casamentos, visita os filhos, visita